Ok? Vamos lá, então? Olha só. Hoje, então, quarta-feira, nós teremos história como foi combinado, como a tia Lúcia falou para vocês. Não é isso? Então, agora, nós vamos dar seguimento à nossa aula de história, que é a última aí. Ok? Vamos lá? Tá? Então, se a gente vai estudar história, a gente tem que saber o que é história, né? Não é somente a historinha dos três porquinhos, os contos de fadas, a história inventada, não. É a história da humanidade, a história do nosso planeta, a história de um modo geral, a história disciplina, tá? Vamos ver, então. A história é a disciplina, é a matéria que busca conhecer os fatos ocorridos no passado. Então, tudo que aconteceu é história, né? Quando conhecemos o passado, podemos compreender melhor o nosso presente e podemos ajudar a construir um futuro melhor. Claro, gente, se a gente sabe que uma coisa deu certo, a gente vai querer, né, refazer aquilo, né? Mas a gente vai ver o que não deu certo lá, algumas coisinhas que ficaram meio pendentes para poder melhorar agora e melhorar o nosso resultado, não é isso? E coisas que não deram certo, né? Coisas que não foram boas, a gente também tem na história, sabendo que a gente não pode repetir aquela ação, né? A história é construída pelas ações que o ser humano pratica em diferentes lugares ao longo do tempo. Então, eu estou produzindo história, você está produzindo história, nós estamos fazendo história, tá? Então, somos nós, os seres humanos, que construímos a história através das nossas ações durante todos os dias, tá bem? Sendo assim, desde o surgimento da humanidade, então, seres humanos, o ser humano faz história. Na pré-história, os seres humanos já faziam história. Então, não adianta vir com aquela história assim, antigamente, né, lá na pré-história, né, na época dos homens das cavernas, não tinha história. Tinha sim, né? Eles já viviam, eles já, vamos dizer assim, transformavam a natureza, né? Então, o que acontece? Eles já tinham ações, né, que faziam história. Eles podem não ter registrado como a gente registra atualmente, né? Mas a história também acontecia, tá? E eles registravam de uma outra forma, não para escrita igual nós fazemos, mas registravam através das pinturas rupestres, né? Que são aquelas pinturas que eles faziam nas paredes, nas cavernas, nas pedras, né? Faziam também a história, né? Através, a gente percebe que eles tinham história a partir dos restos de utensílios encontrados, né? As cerâmicas que eles utilizavam, não é? Os utensílios de pedra que eles faziam, as ferramentas, né? Então, gente, por conta de tudo isso, a gente sabe que até nos primórdios, né, quando os seres humanos ainda habitavam as cavernas, a gente já tinha história, né? E se hoje a gente tem todo esse conforto, tudo isso que a gente possui, né? A gente já conquistou o fogo, a gente já tem materiais assim, cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez melhores para os nossos objetos. Isso é fruto de vivências de muitas pessoas, de muitos seres humanos, né? Então vai evoluindo, vai transformando, vai melhorando. E se hoje a gente tem todo esse conforto, é graças a esse povo também, tá bem? E aí, olha só, na pré-história, os seres humanos já faziam história e podemos provar isso a partir de pinturas rupestres, restos de utensílios encontrados, ferramentas descobertas. Por isso, a história continua sendo feita a cada dia e por todos nós, né? E todos nós participamos da sua construção, tá? Então, você, eu, todos nós, a nossa família, os nossos primos, os nossos pais, os nossos avós, né? Todos nós participamos da construção da história. Sendo assim, todos nós fazemos história. A gente pode não ser, né, ter a fama de alguns, né, grandes nomes da história, mas nós fazemos história, né? E a nossa história, ela pertence a nós, pertence aos nossos familiares, ela é muito importante, né? Para tentarmos compreender os acontecimentos passados, precisamos analisar as chamadas fontes históricas. Mas o que é
fonte histórica? Então, fonte histórica, fonte, né? As origens lá, da onde que vem, né? A fonte histórica. Gente, o que é então? Fonte histórica é tudo aquilo que fornece informações sobre o passado. Então, por exemplo, um vestidinho que eu usei quando eu era criança é uma fonte histórica, porque conta sobre o meu passado. As fotos que vocês têm de bebezinho são fontes históricas, porque conta sobre o passado de vocês. Os cadernos antigos, né, onde vocês escreviam, faz parte da história de vocês. Por quê? Porque lá você registrou, né, o tempo que você estava na escola. Então, tudo isso são fontes históricas, né? As nossas roupas, né? As chupetas, quanta gente usou chupeta aí, né? Quantos pais guardaram as chupetas, né? As roupinhas de quando vocês eram bebês, tudo isso faz parte da história, tá? Tudo isso é fonte histórica. Então, fonte histórica é tudo aquilo que fornece informações sobre o passado. São exemplos de fonte histórica. Vamos lá. Os quadros, né? Os instrumentos musicais, as ferramentas, os livros, as cartas, os diários. A gente está vendo isso em português, ó. Os diários, né? As pessoas relatam o dia a dia, contam o dia a dia. E esses diários, muitas vezes, né? Se tornam uma fonte histórica da vida daquela pessoa, né? As moedas antigas contam um período, né? Os selos, os mapas, as construções, os monumentos. As fontes históricas, entretanto, não falam por si, precisam ser interrogadas, né? Se eu pegar uma roupinha pequenininha, né, de bebê, não interessa. Aí você começa a falar assim, sabe de quem que é essa roupinha? É de tal pessoa que estuda aqui na escola. Sabe de quando é essa roupa? É de tal ano. Então, a gente vai interrogando, né, e percebendo que ela é uma fonte histórica. Ela representa, né, ela participa da história de alguém, né, em algum tempo, em algum lugar. Né? Com qual intenção aquilo foi feito, aquela roupinha foi feita, né? Se não fizermos essas e outras perguntas ao analisar uma fonte histórica, corremos o risco de fazer interpretações equivocadas sobre o passado. Então, a gente precisa saber, né, sobre aquela fonte histórica, de quem é, o que representa, de quando é, de que ano, não é isso? Se fonte histórica é tudo aquilo produzido pelo ser humano, então os nossos objetos pessoais também são fontes históricas. Veja, cada um de nós temos uma história que interessa a nós e a nossos pais, a nossa família, e talvez daqui a alguns anos interesse a uma grande quantidade de pessoas, não é? Por exemplo, se a gente for ver lá, uma pessoa famosa hoje, vamos pensar... Vamos lá, vamos pensar, gente, me ajuda a pensar aí num ser famoso agora. Fala, João, qual o ser famoso? O Chris Evans, né? O Chris Evans, ele é o Capitão América, certo? Mas quando ele era bebê, provavelmente, né, ninguém se interessava tanto sobre a história dele, a não ser a família. Hoje em dia, todo mundo quer saber. Hoje em dia, tudo que pertenceu a ele tem fama, é importante, né? Mas, quando ele era bebezinho, ele não era famoso, não tinha essa fama toda, né? Então, quem sabe daqui a alguns anos, da nossa sala, sai aí, né? Vamos dizer assim, tenha fama alguém. Sai o presidente da república, ou sai um senador, ou sai um ator, uma atriz, né? Então, por que não? Né? Então, hoje a nossa história, né? Os nossos objetos, as nossas coisas pertencem a nós, a nossa família, né? Somos mais nós, assim, nesse núcleo que nos interessamos. Mas pode ser que no futuro, né? Tudo que é seu possa ser de grande valia para toda a humanidade, não é isso? Bom, nossa história começa ainda no útero de nossa mãe, quando escolhem o nosso nome. Então, nossa história, já está ocorrendo, hein?
Ah, vai ser uma menina. Ah, como que a gente vai chamar? Por que vai ter esse nome? Então, ó, essa história já está acontecendo. Na trajetória do nosso desenvolvimento, então a gente vai crescendo, né? As nossas escolhas, onde a gente estuda, né? As pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E depois, com o nosso nascimento, nós continuamos a produzir história, não é? Olha só, é bem provável que você tenha em sua casa objetos de quando você era bebê. Roupinhas, sapatinhos, chupeta, brinquedos, de repente uma madeira, de repente um macacãozinho, de repente uma fralda, né? Documentos como certidão de nascimento, carteira de vacinação, fotos de quando você era bebê e etc. Todas essas coisas são fontes históricas nossas, pois contam a nossa história. Então, as suas roupinhas, os seus sapatinhos, os seus brinquedos, a sua certidão de nascimento, a sua carteira de vacinação, as suas fotos são, né, são fontes históricas, né? São pistas da sua história, tá? Dessa forma, fontes históricas são pistas, são vestígios da história de alguém, certo? Bom, então é para isso que a gente estuda. Recapitulando, então a gente estuda a história, né? São os acontecimentos, né? A parte ao longo do tempo, né? Nos lugares, né? Então, num determinado local, num determinado tempo, alguém viveu ali, né? Fez uma transformação, alguém viveu ali, os vestígios daquela vivência, os vestígios de que aquela pessoa viveu ali são fontes históricas, tá? As fontes históricas, né? É tudo o que se refere a alguém, mas a gente precisa perguntar de quem é, quando foi, como foi, para que serve, não é isso? Se eu pegar aqui uma moeda antiga, você fala, não vale nada. Aí se eu começar a falar assim, olha, mas é dessa época. Nessa época eles colocaram aqui, ó, né, a imagem de fulano de tal. Nossa, meu avô é desse... Então, quer dizer, isso conta história, tá vendo? Então a gente tem que indagar, né? Outra coisa, todos nós fazemos história, tá? Não é só o presidente da República, não é só o ator famoso, não. Todos nós fazemos história, tá? E para que a gente estuda história? A gente estuda história para conhecer o passado, né? Melhorar o nosso presente, né? Entender o nosso presente, por que ele é assim, quem sabe melhorar o nosso futuro, né? Bom, pessoal, durante muito tempo, a história só era contada a partir de grandes pessoas, né? Machado de Assis, os presidentes da República, né? O Tiradentes, né? Hoje em dia, a gente percebe que a história, né? Ela é formada por todos nós, tá? Então, a história, ela é construída por todos nós, tá? Desde o famoso até aquele que não tem fama, mas é construída por todos. Bom, o nosso trabalho de história, Tia Lúcia gosta muito de fazer isso em sala, mas como a gente está remoto, né? Então, vamos fazer isso mesmo. Junto da sua família, busque objetos que contam uma parte de sua história. Faça um vídeo explicando quem é você e mostrando o objeto e explicando o porquê da escolha daquele objeto como um vestígio da sua história. Então, digamos que você tenha na sua casa alguns pertences, algumas coisas de quando você era bebê. Ah, eu vou mostrar então, mãe, eu vou fazer um vídeo mostrando esse macacãozinho. Ah, esse macacãozinho. Ô, mãe, quando que eu usei? Ah, você usou, meu filho, no dia que você saiu do hospital. Ah, então eu vou mostrar esse macacão. Aí você vai falar assim, olha, meu nome é esse, né? Esse objeto aqui, ou essa roupinha era de quando eu tinha tantos meses, né? Ele é importante porque foi a roupinha que eu saí do hospital, por isso que a minha mãe guarda, né? Ou então, vai contar do sapatinho, falar assim, olha o tamanho do meu pezinho naquela época, hoje eu calço tanto, né? Então, assim, isso é muito importante, né? E isso valoriza a nossa história, né? Isso nos aproxima da família e isso é história,
tá? Então, espero vocês apresentando, né, para mim, tá bem? E aqui, ó, tem a classificação de fontes históricas, tá? Então, o que que são fontes históricas? Vestígios produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra e usados pelo historiador para construir um conhecimento sobre a história. As fontes históricas podem ser visuais, aquelas que a gente vê, né? Fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. Elas podem ser escritas, escrita mesmo, né? Com letrinha e tudo mais, as cédulas de identidade, os diários, as leis, são fontes escritas. As fontes orais, que são aquelas faladas, né? As cantigas, as lendas, as entrevistas. E a cultura material, né? Que são os brinquedos, os móveis, as vestimentas e etc. Tá certo? Tia Lúcia buscou aqui, ó. Isso aqui, ó, são fontes históricas, né? Muito antigamente, olha só, né? A cerâmica, quando surgiu a cerâmica, né? Os instrumentos ainda de pedra, olha só. Olha as pinturas, né? Não tinha papel na época, eram feitas o quê? Nas rochas, né? Nas pedras. Então, gente, a gente pode perceber, né? Que tudo isso é fonte histórica, né? São os nossos vestígios. Vestígios de que tinha gente muito antes da gente e que já produzia história. Tá bom? Então, eu espero vocês, né? Espero que vocês tenham entendido, né? E espero os vídeos contando sobre as fontes históricas. Adoro. Capricha, fala bem alto para eu poder ouvir. Lembre-se que a linguagem utilizada é mais formal, né? E mostrem o objeto, tá? Mas antes disso, faça uma pesquisa em casa. Pergunta para a mãe, né? Para o pai ou para a avó, com quem você mora. Quais são, né, as provas da sua existência? O que que tinha lá? O que que guardou, né? Isso é muito importante, tá bom? Pode ser um brinquedo também, não tem problema, tá bom? Olha só. Um super beijo para vocês, né? Qualquer dúvida vai me chamando, tá bom? Beijão. Fica com Deus.